Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre como se calcula campos magnéticos. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a lei de Biot-Savart, que é uma lei que calcula campos magnéticos para sistemas bem gerais, certo? E depois a gente vai falar sobre a lei de Ampère, que tem um formato mais simples e é especialmente útil para sistemas que apresentam uma determinada simetria, né? Tal qual a lei de Gauss, como a gente viu na eletrostática, certo? Então vamos aqui introduzir um pouco, né, o conceito de magnetostática. O Griffiths, né, no livro dele, ele fala um pouco sobre quão estranho você falar de magnetostática, né, estática, quando você tem um sistema que é atravessado por corrente elétrica, né, ou seja, de fato as cargas estão andando, né, e não é algo estático no sentido de mecânica, né, onde está tudo parado. Mas essa ideia de magnetostática tem a ver com correntes estacionárias, né? Então, apesar de existir correntes, essas correntes apresentam determinadas características que permitem com que nós possamos dizer que elas sejam estacionárias. Tudo bem? Então, se você tiver uma corrente, né, que pode, uma densidade de corrente J, que pode depender tanto das posições, uma distribuição de corrente elétrica, como pode também, a princípio, depender do tempo. Bem, a corrente pode começar fraca e depois aumentar com o tempo, por exemplo. Tá? Então, que condições essa corrente aí precisa satisfazer para que a gente possa chamá-la de corrente estacionária e, com isso, está dentro desse domínio conhecido popularmente como magnetostática? Então, basicamente, são duas condições. A primeira condição, né, tem a ver com essa estacionariedade, que é essa primeira aqui lá em cima. Basicamente, essa corrente elétrica não pode variar com o tempo. Então, se você mede a distribuição de corrente elétrica em um determinado instante de tempo t, e depois de 1, 2 segundos, 3 segundos, etc., você deve medir o mesmo padrão de corrente elétrica. Então, você tem nessa condição uma corrente que não varia com o tempo. Além disso, você também não pode ter acúmulo de cargas. Então, toda a carga que vai para um determinado ponto tem que sair de lá. Ou seja, caso contrário, a gente teria um ponto ali que estaria armazenando carga com o tempo e, portanto, haveria algo aí que não seria estacionário. Certo? E como é que a gente pode escrever essa relação, né, com a equação da continuidade? Então, o divergente de J, ou seja, o fluxo de corrente elétrica, ele tem que estar associado com variação temporal de intensidade de carga, menos dρ dt, certo? Isso aí tem que ser igual a zero, ou seja, há uma continuidade das correntes elétricas, né? Não há fluxo de cargas, toda carga que sai de um ponto tem que ter chegado ali, né? E isso é equivalente a dizer que não há variação temporal de densidade elétrica de cargas, né? Então, dρ dt igual a zero, divergente de J igual a zero e a derivada de J com o tempo igual a zero. Então, essas são as condições das correntes elétricas que devem ser satisfeitas para você poder falar aí de uma situação estacionária, né? E com isso está dentro da magnetostática, certo? Satisfeitas essas condições, a gente pode agora falar da lei de Biot-Savart. Então, basicamente, o que eu vou estar interessado com essa lei aqui? Então, eu vou tomar, eu tenho uma distribuição de corrente elétrica, eu vou tomar aqui um fio, por exemplo, comprimento dl, tá? dl aqui, daqui até aqui, gente, olha só, certo? E eu vou estar interessado em qual que, de baixo para cima, esse que é o sentido da corrente. Então, esse elemento de comprimentozinho de fio, está em preto aqui na mão, é atravessado por uma corrente I, certo? E aí a nossa pergunta é qual é a expressão que a gente pode adotar para um elemento, né, um elementozinho, uma pequena contribuição do campo magnético B, né, devido a esse comprimento I. Então isso aí é o que se dá, é o que fornece para a gente essa lei de Biot-Savart. Então são dois franceses, então você não pronuncia nem o T no final de cada um dos nomes, né? Biot-Savart, certo? Então vamos lá. A forma com que você faz esse cálculo, você pode primeiro escrever aqui na sua forma diferencial. Eu acho melhor de entender essa forma diferencial porque depois vai ser bastante uma integração. Tá? Então, essa contribuição dB
devido a esse DL de comprimento de fio, tem a seguinte característica. Você tem uma componente do meio, né, o μ0, então há de depender do meio, né, pode ter meios com diferentes permeabilidades magnéticas. Então μ0 sobre 4π, tá? Tem que ser proporcional à corrente elétrica, então é óbvio que quanto maior a causa, maior a consequência. Corrente elétrica é fonte de campo, então quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o campo magnético. Então, há uma proporcionalidade aí. O decaimento, né, é idêntico à lei de Coulomb, por exemplo. Então, é o decaimento proporcional a R ao quadrado, certo? Então, você explica aqui esse R ao quadrado com uma analogia com a lei de Coulomb aqui. Então, dependência do meio, a fonte, decaimento igual a lei de Coulomb, e aqui em cima você tem basicamente um fator que é proporcional ao comprimento. Então, quanto a essa corrente I, né, se eu pegar metade dessa porção de fio, naturalmente tem que ser metade do elemento de campo. Então, há uma proporcionalidade entre o comprimento dl e o dB, ótimo. E por último, esse produto vetorial com R dá conta de descrever esse caráter vetorial do campo magnético, né? Então, você tem aí um ponto que é importante observar, que você tem a regra da mão direita. Tá? Então, você tem basicamente que você pode pensar em termos de produto vetorial explícito, como tá. Então, o dl para cá, o r para cá. Então, eu teria entrando, né? Tá refletida com essa câmera. Eu tenho um campo entrando na folha, né? Então, aqui. E aí você pode ver isso ou pelo esse produto vetorial aqui com a regra da mão direita, ou uma outra regra da mão direita que você pode definir, sendo basicamente o dedão é o campo, é a corrente elétrica I, e você tem os outros dedos seguindo aí esse sentido do campo magnético. Como a gente vai ver, ele vai ter um sentido aí que gira em torno do fio. Isso aí você pode descrever com a regra da mão direita também. Ok? Então, faça essa regra da mão direita com o dedão sendo a corrente e os 4 dedos sendo as linhas de campo magnético, ou, equivalentemente, esse produto vetorial, como você preferir. Tá? Então, as duas coisas são válidas aí, desde que você use corretamente essa regra da mão direita. Que são coisas que a gente vê em ensino médio convencional, certo? Então, uma vez que você entende essa forma aqui diferencial, basicamente a lei de Biot-Savart escrita para uma componente de um fio, tá? Então, normalmente vai ter um circuito e esse caminho aqui vai ser fechado, a gente tem que ir a forma integral. Basicamente, a mesma coisa que vocês viram antes. Tá? Se eu tiver essa corrente aqui constante em todo o fio, você tira o I da integral também. E se for um circuito fechado, você tem aqui uma integral fechada de comprimento. Tá? Então, basicamente, a lei de Biot-Savart é escrita dessa maneira aqui. Basicamente, pense na forma diferencial e depois integre para você ter essa forma integral aqui que você usa numa porção de fio macroscópica, tá? No circuito, certo? E agora algumas observações, em particular analogias com a eletrostática. Isso aqui é bem bacana porque você pode ir relacionando o que você viu de eletrostática com o que você viu de magnetostática e fazer esses links que te ajudam a fixar melhor. Tá? Então, tem várias analogias entre essa lei de Biot-Savart e a lei de Coulomb. Então, você pode observar que as duas decaem com R ao quadrado. Tá? Então, decaem da mesma maneira. 2. Você tem uma dependência da característica do meio. Então, sempre você vai ter essa correspondência entre 1 sobre ε0 na eletrostática com o μ0. Né? A permeabilidade magnética de um lado sendo proporcional ao inverso, né, a quantidade recíproca da permissividade elétrica, né, μ0 e ε0. Você tem uma proporcionalidade com as fontes de campo. Então, enquanto na magnetostática a fonte fundamental de campo magnético é a corrente elétrica, e na eletrostática você tem que a fonte de campo elétrico é a carga Q. Então, naturalmente, há uma proporcionalidade entre esses campos e as suas respectivas fontes. Tudo bem? Então, é importante você ter essas noções claras. Em quarto, vale a pena comentar, vale o princípio da superposição. Então, se você tiver vários fios
ou se você tiver um ramo ali de circunferência, passa para uma reta, passa para outra coisa assim, etc e tal, você pode dividir essa integral em diferentes partes e superpor os seus efeitos. Tudo bem? Então, às vezes você vai ter que ter alguma sagacidade ali de utilizar esse princípio da superposição de alguma maneira interessante para você poder resolver essa integral de maneira mais prática. Tá bom? Então, essas são as analogias que eu queria comentar sobre a lei de Biot-Savart. Eu acho que esse é o tipo de assunto que você precisa ver um exemplo acontecer. Então, vou pegar aqui um exemplo bem tranquilo. Um fio retilíneo, né, atravessado por uma corrente I, e vamos jogar ele para o infinito. Então, vamos olhar aqui um fio muito longo. E qual que é o efeito desse fio nas suas vizinhanças? Tá? Esse fio não precisa ser necessariamente infinito, não existe um fio infinito. Mas é um fio que tem essa dimensão muito maior do que essas distâncias aí entre um ponto P, tá, aqui, de interesse, e o fio, certo? Então, vamos aí olhar como você aplicaria a lei de Biot-Savart nessa situação. Bem, então, primeiramente, a gente vai acabar sempre escrevendo um elemento diferencial do campo B. Então, vou começar calculando aqui um dB, aquela forma diferencial, e vai ser gerado por uma porção aqui de comprimento dx aqui à esquerda. Tá? Então, vamos aplicar aqui a lei de Biot-Savart. Então, μ0 sobre 4π vezes a corrente I, né, dividido por R ao quadrado, onde R é a distância entre a fonte dx e aquele ponto P. Está escrito aqui em vermelho. E aqui em cima eu vou ter um produto vetorial, né? Era entre dl, né, e o versor do R. Então, se a gente descrever aqui esse dθ, aqui esse ângulo, e localiza a minha fonte, bem, então vai ser uma escolha conveniente que eu vou adotar aqui. Já já vocês vão ver que vai ficar bem bonito. Esse ângulo aqui entre esses dois versores, né, o dl na vertical e esse dr aqui, vai ser 90 menos θ. Então vai ser esse seno aí desse ângulo aqui, dx, que é o comprimento dl. Tá? E o outro é um versor. Então basicamente esse seno dx é o resultado daquele produto vetorial. Tudo bem? Então, uma vez que você arma essa conta para o elemento de campo magnético, né? E percebam que qualquer que seja o dx, sempre eu vou ter meu campo magnético entrando na folha de papel. Tá? Consequentemente, você percebe que basta você integrar, então, desprezando o caráter vetorial. Tá? Vez ou outra, há um certo cancelamento de um determinado componente. Tá? Em um determinado sistema ali, que pode ser simétrico e tal. Nesse caso aqui, não. Cada pontinho I dx vai sempre se somar, sempre apontando para dentro da folha. Ótimo. Então, agora, basicamente, é fazer a conta. Esse seno de 90 menos θ, você naturalmente vai trocar isso por um cosseno de θ. Né? E aí você, então, você tem diferentes variáveis aqui. Né? Você tem, de um lado, o cosseno θ, do outro você tem x, no outro você tem R2. Né? Então, você tem 3 coordenadas aí, você tem que escolher uma delas para descrever o seu sistema. Tá bom? Então, a escolha mais conveniente, você pode tentar por tentativa e erro, etc. e tal, mas é você usar um parâmetro S, que é a distância do ponto P ao fio. Tá? Então, isso aqui cai com a perpendicular. Então, eu vou usar S e θ. Essa vai ser a escolha que eu vou fazer. Então, vamos lá. Por um lado, você tem que x sobre S, né, aqui da figura, cateto oposto sobre cateto adjacente, é a tangente de θ. Tá? Então, eu tenho que x igual a S tangente de θ. Ótimo, e agora eu vou derivar implicitamente, chegando aqui, que dx igual a S, a derivada de tangente secante ao quadrado, dθ. Então, eu relacionei o θ com aquele dx. E, analogamente, eu posso também escrever, não sei se vai ter aqui, né, mas eu vou fazer que
S sobre R, S sobre R é igual a cosseno de θ. Então, isso aqui é também uma coisa que vai ser interessante. Então, onde tiver aqui R, né, eu vou escrever S sobre cosseno de θ. Certo? Então, aqui vão ser duas expressões que eu vou utilizar, né? Uma para substituir o dx e a outra para substituir o r, tá bom? Então, basicamente, aqui vai ser essa a ideia aqui. Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu substituí primeiro o dx lá em cima. Então, esse aqui é o dx. Certo? E aí, onde aparece aqui no denominador, r ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, percebam que eu posso reescrever isso aqui como sendo, olha só, um r cosseno θ igual a S, né? Outra forma de escrever também, equivalente, né? E aí o que aparece no denominador r ao quadrado cosseno ao quadrado vai ser um S ao quadrado. Esse S ao quadrado embaixo cancela com S de cima e fica apenas um S no denominador. E o que sobra nessa história toda? Apenas o cosseno de θ. Ou seja, eu basicamente simplifiquei e essa expressão aqui do dB, que dependia de R, X e θ, agora basicamente depende de S, que é uma constante, um parâmetro, e a única integral que tem aqui que eu tenho que fazer é do θ. E esse θ tem que varrer desde menos π sobre 2 até mais π sobre 2. E aí você aponta para todas as direções aí, do menos infinito até o mais infinito. Certo? Então, vamos fazer essa integral aqui de menos infinito mais infinito. Basicamente, tudo isso que está aqui é uma constante. Então, cai fora da integral. Fica o integral de cosseno de θ. Essa integral de cosseno de θ é um seno de θ, uma integral trivial, trigonométrica. E vou aplicar de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Isso vai dar um fator 2, né? Que aí fica esse 2 sobre 4π e acaba caindo, né, nessa expressão aqui final, que o campo magnético de um fio é μ0i sobre 2πs, né, que é uma fórmula que às vezes os livros de ensino médio jogam para você como um resultado pronto. Né? Então aqui a gente está demonstrando esse resultado com uma lei um pouco mais fundamental. Então a gente sai de coisas meio decoradas assim, de forma meio arbitrária e a gente vai chegando no nível um pouco mais fundo em termos da lei de Biot-Savart, que tem a vantagem de ser bastante análoga ao que a gente já viu na eletrostática, tá bom? E aí, vetorialmente, percebam que eu fiz um corte. Eu tenho um plano ali que eu estou estudando e nesse plano tem o campo magnético B entrando no plano. Mas eu poderia cortar em outros planos. Então, eu teria, por exemplo, esse plano aqui, que foi o que eu estudei. Mas eu poderia olhar esse outro plano. E aqui o campo B ele sempre tem que estar entrando nos planos, ou seja, existe uma simetria de uma rotação aqui. Então o campo magnético ele vai circular em torno do fio infinito, tá bom? E é isso aqui que vai inspirar essa regra da mão direita, né? O dedão é a corrente I, né? Que no nosso caso está paralela à direção Z. O campo B ele circula. E esse tipo de simetria, né, simetria axial, ela pede o uso de coordenadas cilíndricas. Então, uma coordenada é o Z, ela é invariante por translações em Z. A outra coordenada é a distância do eixo, que é o S, que basicamente ele vai servir para caracterizar a intensidade do campo magnético. E a outra variável polar, né, o ângulo φ, ele vai caracterizar essa direção do campo magnético. Então, você pode escrever em termos de coordenadas esféricas S, φ e Z. Né? O campo magnético ele é dado por μ0i sobre 2πs φ chapéu. Tá bom? Então, essa aí é as características gerais de um campo magnético gerado por um fio infinito com a aplicação da lei de Biot-Savart. Então, espero que você tenha gostado. Tá? Vou ficando por aqui
E a gente se encontra no próximo vídeo onde eu vou falar da lei de Ampere. Bom, então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.